professor lembra aqui, estados físicos da matéria, página 138. Estados físicos da matéria. Minto, já fizemos a atividade da página 139, já fizemos a página da 140. Eu estou na página 143, eu finalizei. Estou agora na página 144. Não é isso? Página 144, processo da calefação. Tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade. Página 144. Tá todo mundo com o livro aí? Tranquilo? Só responde sim ou não para mim poder começar. Tá todo mundo com o livro? Todo mundo com o livro? Lisa, já leu não? Sim. Não, ainda não, Lisa. Eu vou ler a 144. Página 144. Vamos lá. No processo de calefação, lembra o que é calefação? É a passagem do estado líquido para o gasoso, mas a gente vai ver porque tem três passagens. Nós temos a evaporação, nós temos a ebulição e nós temos a calefação. Agora vamos ler o que é a calefação. A calefação é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, mas de uma forma muito rápida, certo? Por quê? Porque é uma forma das moléculas do estado líquido passar com uma velocidade maior para o estado gasoso, tá? Ela acontece quando o líquido faz contato com uma superfície que apresenta temperatura maior que a sua temperatura de ebulição. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. A água, ela chega ao ponto de ebulição a 100 graus. O que vai acontecer com a água? Vai ter uma hora que a temperatura ela vai estar mais do que 100 graus, tá? E a água vai começar o quê? A evaporar. Ou entrar no estado de calefação, que é quando o líquido vai diminuindo, né? Ó, certo? Caso aconteça o contrário, ou seja, se o vapor perder calor e voltar ao estado líquido, estamos diante de um processo denominado condensação. Aí, pera. Como é que eu posso explicar o processo de condensação? Por exemplo, o nosso gás de cozinha é um processo de condensação. Vocês sabiam? Como é que funciona? Ó, o gás de cozinha, ele é formado por dois componentes químicos, o propano e o butano. É uma mistura dos dois gases. Ele é formado por um gás. Então, quando ele é feito e colocado dentro do botijão, ele é colocado na forma líquida. Fala, professor. Quer dizer, então, que o gás de cozinha, ele está na forma líquida? Sim, está na forma líquida, tá? Até porque ele é pesado, porque gás não tem peso, você não consegue pesar o gás, né? Então, o gás, ele está no estado líquido. Então, o que aconteceu para ele entrar no estado líquido dentro do gás de cozinha? Ele precisou passar por um processo de condensação. Foi pego o gás e transformado, ou seja, saiu do estado gasoso para o estado líquido para poder condensar. Esse processo é chamado de condensação. Ou seja, o nosso gás de cozinha passou por um processo de condensação. Tudo bem? Tranquilo ou não? Beleza. É o que acontece quando cozinhamos legume no vapor. Quando a gente desliga o fogo e a panela começa a suar, o vapor contido... Stephanie, explica de novo, tá? O vapor contido na panela vai voltando ao estado líquido na medida que o recipiente vai esfriando. Tá, deixa eu explicar o que é a condensação para Stephanie de novo. Ó, condensação. Pense no gás de cozinha. O gás de cozinha, no processo de formação, ele é formado por dois gases, propano e butano. Dois gases. No processo de formação dele, ele é transformado de gás para líquido, quando ele é colocado dentro do botijão de gás. Então, esse processo do gás sendo transformado para líquido, eu vou chamar de condensação.
O que é a condensação? É quando eu pego um gás e transformo ele para líquido. Lívia, página 144. Tá? Então, o que acontece, gente? A condensação é isso, é a passagem do estado de vapor, estado gasoso, para o estado líquido. Tá bom? Sublimação. A sublimação corresponde à passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido. Professor, o senhor pode me dar um exemplo? Posso. Vocês conhecem aquela bolinha naftalina, né? Aquela bolinha branca? Quem usa muito aquelas bolinhas é mais o povo antigo. Por exemplo, a minha avó usava muito aquilo ali. Umas tias minha também usava. Aquele povo ali usava aquilo ali para quê? Para poder proteger a roupa de insetos como barata, né? Rato, essas coisas, né? Então era colocado lá para quê? Para poder espantar os insetos. Só que o que você observava? A naftalina era colocada dentro da gaveta numa bolinha branca. Quando você ia procurar ela, ela ia diminuindo, 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 diminuindo até sumir. Ou seja, ela estava no estado sólido e depois de um tempo que ela foi diminuindo, ela foi passando para o estado do quê? Gasoso. Ou seja, do sólido para o gasoso, esse fenômeno é chamado de sublimação. Tá bom? Ou vice-versa, do gasoso para o sólido. Tá certo? Alguma pergunta, gente, até aí? Sim ou não? Não, mas o sabonete, Stephanie, ele serve mais para a questão da essência, do cheiro. A naftalina não, ela é para proteger do inseto. Por exemplo, se você botar o sabonete, o inseto vai continuar lá na roupa, tá? Não mata não, inseto não, e nem afasta, tá bom? Vamos responder os dois investigue aí, por favor. Quem pode ler? Já foi respondido. Também te respondeu. Fala, meu Deus, é mesmo. E eu já corrigi, não foi? Foi. Já. Tá. E a página 146 já foi feita? Sim, tu também corrigiu já. Certo, muito bem. Tá faltando só o ciência e prática, é? Não, já respondendo também. Fala! Mas já foi corrigido? Não, minto. A gente só foi 2 páginas, eu acho. Foi, Tomé, tá faltando a página 154 e 155. Ok, então vamos corrigir agora a página 154 e 155. Questão 9, não é isso? Ah, porque eu estava só fazendo uma revisãozinha. Mas tudo bem, vamos lá. Página 154, questão 9. Ítalo, lê para nós. Questão 9, né? Evaporação, calefação e ebulição são exemplos de... Marcar o quê? Qual item? Qual item? Laura marcou A, Letícia A. João Lucas A. A maioria marcou letra A. E a resposta correta é a letra A mesmo. Passagem do estado líquido para o estado de vapor. Toda vez que você tem um estado líquido para vapor, acabei de explicar. Né? Ainda bem que a explicação serviu. Eu chamo de evaporação, calefação ou ebulição, dependendo do estágio que for, tá? 10. Mais uma que eu acabei de explicar, da naftalina. Stephanie, lê para nós a 10. A naftalina é um dos poucos produtos que passa de forma natural para o estado sólido para também o gasoso, liberado um odor característico. Essa mudança de estado físico é conhecida como... Laura disse que é a C.
Ítalo, sublimação. Isso, Ítalo, letra C, muito bem. Gente, a naftalina tinha acabado de explicar, parece uma coisa, né? A naftalina está no estado sólido para o estado de vapor, né? Passagem dos dois aí. Então eu tenho uma sublimação, tá bom? Tomé, mas quando você bota o sabonete também na gaveta e passa muito tempo, ele vai diminuindo. Eu vi Sim. isso uma vez. Não, eu sei. É porque assim, o que eu quis dizer para você, Stephanie, foi em relação à proteção da roupa, tá? Ali só vai originar um cheiro mais agradável, entendeu? Então ele passa pro mesmo estado físico que a Sim, naftalina. sim, sim, com certeza. Vamos para frente? Vamos. João Lucas, lê para nós a 11. Conhecemos todos os estados físicos da matéria e eles se encontram a seguir, exceto Vamos lá, qual é o único desses itens aí que não é estados físicos da matéria? Fil- Hã? Filtração da água, acho. Filtração da água. Filtração da água não é estados físicos da matéria, tá? Filtração é propriedades químicas da matéria, não tem nada a ver com propriedades físicas da matéria. Ok? Resposta letra D de Deus. 12. Letícia Freitas, lê para nós. Aquecendo-se continuamente uma substância pura em pressão constante quando se observa a passagem do estado sólido para o líquido. A temperatura do sistema Gente, estado sólido para o estado líquido. Aquecendo-se uma substância pura em pressão constante. O que acontece? Ela permanece constante ou aumenta? Aumenta gradativamente. Aquecendo-se continuamente uma substância pura em pressão constante? Não. Ela fica constante. Ela já está dizendo, a pressão constante não vai mudar. Verdade. Tá? Se ela não muda, ela é constante. Tá? Agora, ela só não muda constante se ela tiver, enquanto ela estiver no estado sólido. Passou para o estado líquido, aí ela muda. Porque aí ela vai aumentar ela vai ter uma certa. Por exemplo, imagina a panela de pressão. A panela de pressão, quando ela pega uma certa temperatura, ela começa aquele pininho começa a funcionar, dizendo que a pressão está aumentando, tá? Então, só até o estado sólido. Passou do estado sólido para o líquido, aí já não funciona. Então, a resposta certa é a letra C. C de Ceará. Ok? Beleza. Joana, lê para nós a próxima. Considere as seguintes propriedades das três substâncias. Substância A. Quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo. Substância B. Quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. Substância C. Quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando-se e cobrindo. Os estados físicos das substâncias A, B e C são, respectivamente, Show. A substância A, quando colocada dentro do recipiente, move-se para os fundos. Gente, isso é sólido, líquido ou gasoso? Líquido. Hã? Sólido. Sólido. Ei, Stephanie, Calma, se eu confundi aqui. Eu tinha lido. pega uma pedra e joga dentro de um copo. Ele vai ficar em cima ou embaixo? Embaixo. Então é sólido.
É Tende a porque descer. eu ia falar sólido, só que eu li pro item que tinha líquido, aí eu acabei lendo líquido. Tá, vamos para B. Quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. Gasoso. Gás. O gás ele tende a tomar todas as formas possíveis. Tá? Sobrou a letra C, né? Sólido, gasoso e líquido. Letra C. Show de bola. Vamos para cima. C de cor, não é? Ah, rapaz, mas... 14. 14. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Foi o que eu falei para vocês. Subindo a uma montanha de 1.000 metros de altitude, observa-se que o quê? E aí? Vocês marcaram qual? Na questão... Eu acho, professor, Acha eu A? não tenho certeza. João Lucas marcou a B de Bolsonaro, o melhor presidente de todos. O C, não, a Laura marcou a C. Stephanie, não. Não o que, Stephanie? Não o que o senhor disse, mas eu marquei a. Ah, tá certo. Gente, olha só, vamos raciocinar. A água, na altitude, no local mais alto, ela vai tender, ela vai precisar ferver numa temperatura menor, tá? Então, não vou precisar que a água atinja 100 graus Celsius para ela poder ferver, tá? Eu vou precisar de uma temperatura menor para a água ferver, tá? Porque qual é a explicação química que me faz ter a certeza que eu vou precisar de uma temperatura menor? A pressão, tá? Porque se a pressão for uma pressão pequena, lá em cima a pressão vai ser o quê? Menor, né? Então, se a pressão é menor, eu vou precisar de uma temperatura menor para que a água possa ferver. Então, a resposta correta é a letra C. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Tudo bem? C de comunismo. Deus o livre. Aí que piorou mesmo, de Corinthians. Aí. 15. Deixa eu ver. Lavínia. Cadê a Lavínia, hein, cara? Escuta nem mais a Lavínia falar mais. Lavínia, pode ler para nós? Isso, Ítala, exatamente. Cara, essa aí fica para pergunta para o professor de história, porque eu sou da direita, né, macho? Aí eu tenho o meu ponto de vista, eu não gosto de colocar meu ponto de vista nisso aí, não. Viu, João Lucas? Pergunta para o professor de história, que é muito pessoal, entendeu? Aí eu tenho a minha opinião, tem gente que não concorda, então eu prefiro não falar muito sobre esse tema aí. Gente, cadê a Lavínia, a Camille? Oi! Pode ler para mim a questão 15? Posso. Vai. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de... Não sei falar. Tudo bem, vai. Por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno. Descongelam mais rápido na primavera e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. As mudanças de estados descritas no texto são, respectivamente... Beleza.
Deixa eu ver aqui como é que ficou o sistema. Deixa eu só analisar a questão. Descongela mais na primeira e há mais Isenbergs. Desde 1900 a temperatura aumentou em média 2 graus. A mudança de estado descrita no texto. Tá bom, vamos lá. A primeira mudança que aconteceu aí foi do líquido para o gelo, né? Então, do líquido para o gelo é chamado de solidificação. A segunda mudança foi do gelo para o líquido, ou seja, fusão. Então, a resposta é solidificação e fusão, letra A. Letra A. Começa eu sair da sala da aula, é porque meu telefone tá saindo e entrando sozinho. Tudo bem, sem problemas em linhas gerais, viu, Stephanie? Eita, Pepe. Show de bola. Vamos para a questão 16. Qual a resposta da 14? 14, Lavínia, letra C, de Ceará. Tá bom? Vamos para frente. 16. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir a 1 atmosfera de pressão. Aí ele deu as substâncias: cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. A 50 graus, encontra-se no estado líquido. Quais as substâncias que a 50 graus está no estado líquido? Bom, gente, deixa eu ver se eu consigo aqui a questão que eu teria que te mostrar. Eu teria que mostrar para vocês. Deixa eu só olhar o link aqui do nono ano. Nono ano. Peraí, viu? Pois é, essa história de marcar aleatório. Por isso que eu queria mostrar para vocês no livro aqui. Aí eu vou ver se eu consigo conectar aqui, tá? Peraí, só um minuto. Nono ano. Aqui o link. Vocês estão vendo aí meu livro, não estão? Na outra imagem? Ó, eu tenho essa substância aqui, ó. Peraí, deixa eu montar aqui ela aqui, peraí. Só um minuto. Tá no caderno, fica mais fácil. Bromo, menos 7,2 e 58,8. Muda a câmera, Stephanie. Muda aí, Stephanie. O mercúrio, menos 38,8 e 356,6. Ó, presta atenção. Eu botei aqui a resposta da substância. Ó. É o bromo e o mercúrio, tá? 50 graus Celsius, gente, tá entre esses dois intervalos aqui, ó. 50 graus Celsius. Tá dentro desse intervalo, ó. Menos 7,2 a 58,8, 50 graus tá aqui entre, ó. Tá? E aqui, o menos 38,8 até chegar no 356, os 50 graus Celsius também está aqui. E esse, como ele está no meio, é como se ele estivesse no estado líquido. Oi? Não tá aparecendo pra mim. É porque tu tem que apertar no segundo tomé, não é no primeiro, não. Lá Não, embaixo. só tá aparecendo um tomé. Não, tem dois. Vai lá embaixo, que tu vê. Achou? Achei. Pronto.
Bom, então tem um bromo, ó, menos 7,2 é 58. Se você analisar, o menos 7,2 é o estado sólido. O 58,8 é o estado gasoso. Então, a 50 graus, o bromo está no estado líquido, tá? Por quê? A 50 ele está entre menos 7,2 e 58,8. Agora o mercúrio, ó, mercúrio menos 38,8 é o estado sólido, 50 graus seria o estado líquido e 56,6, 356,6 seria o estado gasoso. Então, no estado líquido eu tenho mercúrio e tenho bromo, tá bom? Então a resposta dessa questão, letra C. Letra C. Tranquilo? Suave? Ele podia ter colocado ponto de evaporização para fazer. É porque eles confundem, né, cara? É cruel. 17. O ponto de fusão do cobre é igual a 1,083 graus Celsius. E o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de fusão que ele está dizendo é o gelo, tá? Estado sólido. E o ponto de ebulição é o estado de vapor, 2.310. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 20 graus Celsius. Aqui a gente vai ter que montar uma tabelazinha. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui no meu caderno. Então, ó, eu tenho... É o cobre, né? O cobre é o Cu. Deixa eu montar aqui. E mostrar para vocês. Abram aí o outro tomezinho aí, viu? Tomezinho 2. Se um já dá trabalho, imagine 2. Né? Se um já dá trabalho, hein, pessoal? Imagina 2. Ave Maria. Olha o cobre. Cu. Esse aqui é o cobre, né? Elefante, tá me chamando de gordo. Sei não, viu, mano? Eu tô gordo mesmo. Bom, o cobre, o estado sólido dele, ele disse que é 1083 graus Celsius. E o estado de vapor é o gasoso, né? Aqui, gasoso é 2.310 graus Celsius. Bom, aí ele disse o primeiro estágio, ó. Primeiro é 20 graus. Gente, 20 graus está abaixo de 1083, né não? Se está abaixo, o primeiro grau, 20, vai ser sólido. Primeiro vai ser sólido. Vamos agora para o segundo estágio. 100 graus. Gente, 100 graus está abaixo de 1083 também, ó. Se está abaixo de 1083, também é sólido. O próximo estágio é o 1000. 1000 graus Celsius. Gente, 1000 graus Celsius também está abaixo de 1083, ó. Então, ele também está no estado sólido. Então, os três estágios, 20 graus, 100 graus e 1000, todos os três estão no estado sólido. Por quê? Porque está abaixo de 1083, ó. Tá bom? E o último, 2500. Gente, o 2500 está acima do ponto de vapor, ó. 2.310, ó. Então, se está acima do ponto de vapor, ele vai ser o quê? Gasoso.
Não tá entendendo, Stephanie? Quem não entendeu, para me explicar? Ah, sim, é outra coisa que vocês estão brincando aí, né? Química, a galera se acalme, que horror, Ítalo. Mas, rapaz. Ah, tô entendendo, entendi. Foi o cobre. Tudo começou com cobre, né? Tá certo. Gente, vocês entenderam? Tranquilo. O conteúdo tá fácil, né? De boa. Sim ou não? Só a Stephanie que não. A Stephanie é sempre problemática. Sei não, viu? Gente, então pronto. Corrigida toda a atividade, tá? O que eu vou fazer? Vou mandar a atividade no Classroom. Já já. Já tá feita aqui, tá? Para vocês fazerem e me entregar. Tá bom? E com isso, eu vou encerrar minha participação. Qual é a 17 mesmo? Digam aí, gente, qual foi a resposta da 17? Foi letra C, né? Tá bom? Então, vamos lá, recapitulando aqui, ó. Nós estudamos os estados físicos da matéria, estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Falamos de todas as transformações, tá? Sublimação, solidificação, vaporização, calefação. Falamos de todos os estados físicos da matéria. Trabalhamos questões, foi corrigida e prova próxima semana. Eu não sei como é que se vai ser prova, porque eu queria fazer uma revisãozinha com vocês, né? Que a gente já viu tanta coisa. Eu esperar o planejamento aí, a reunião que vai ter para a gente saber, viu? Se vai ter a prova já semana que vem. Eu não acredito que não. Tá bom? Não sei. A gente vai estudar aí com o coordenador e eu passo para vocês. Gente, obrigado. Até a próxima. Espero que a aula tenha sido boa, né? Tá bom? Um abraço aí para vocês. Valeu!